Oi, oi, oi! Boa noite! Oh, que delícia! Mais um autoencontro nesta terça-feira. Esse super bate-papo que acontece em todo mês, na segunda semana. Então, na segunda semana temos às 20 horas das terças-feiras. E na quinta-feira, às 11 horas. Sejam todos muito bem-vindos, meus amores queridos. Turminha dos ciclos de excelência aí em peso já. Ô, delícia! Sejam bem-vindos. Esse é um tema que eu gostaria muito de ter abordado lá nos ciclos, mas foram tantos conteúdos, tantas informações, né? Que não deu tempo. Mas estamos aqui de novo, né? E autoencontro é aquela live onde todo mundo que tá aí do outro lado tem que participar, né? Então é uma excelente oportunidade, né? Querida Marisa, Kelly, Vilma, Benê, meus amores, todos vocês aí, sejam bem-vindos. Eu já vou pedindo, né, para vocês, para todos que estarão entrando e assistindo depois também, que aí de primeira mão, vai lá, coloca a mão no coraçãozinho e dê um like depois que eu publicar, ok? Vai ficar gravadinho, eu vou publicar, eu peço o like de vocês lá, o curtir de vocês, porque é isso que traz movimento para a live dentro do Instagram, né? O algoritmo, quanto mais curtidas lá depois de publicada, mais ele espalha o conteúdo para outras pessoas. E vamos espalhar coisas lindas e maravilhosas, né? Vamos espalhar o bem acima de tudo, a qualquer preço, né? Então, ó a turminha dos ciclos de excelência se cumprimentando aí. Que lindo, né? A gente fez uma egrégora tão gostosa. Vocês moram no meu coração. E como eu disse lá, né? Eu não termino o contato com os meus mentorados, né? O nosso contato é ad eterno, porque eu estou sempre aqui. Ontem mesmo, um mentoradozinho lindo, de muito tempo, né? Ele me mandou uma mensagem, né? Sobre algumas ideias acerca do que ele estava querendo fazer e nós batemos. Eu pude conversar com ele, dizer algumas coisas, né? E isso é muito gratificante, né? A gente poder contar com alguém que conhece a nossa história. Então, eu faço para os outros aquilo que eu gostaria, né? De receber. Então, eu tô sempre junto, mesmo, de verdade, do fundo do coração. Às vezes eu não respondo na hora, né? Porque tem uma série de compromissos, uma série de coisas, mas eu sempre estou em contato. E eu acho isso amor, né? E eu procuro praticar. Mas enfim, vamos lá. Para quem não me conhece, eu vou começar a me apresentar, né? Eu sei que a turminha aqui já tá aqui me conhece, mas quem assiste depois, às vezes entra e não sabe do que se trata. Então, Gislene Daneluz, oi, sou eu, praticante de programação neurolinguística, sou estudiosa dos mecanismos de física quântica, de constelação familiar, de psicologia positiva, sou numeróloga e tudo isso é abordado, né, dentro do trabalho, dos projetos que eu realizo. Então, o que eu tenho hoje, né? O cliente ele pode pedir um estudo numerológico. Esse estudo numerológico ele tem mais de 60 páginas. Ele vai falar da missão de vida, ele vai falar do que você veio aprender, dos seus ciclos de vida, o que a vida está pedindo em determinadas fases da vida. Sabe quando a gente percebe que a vida ficou tão diferente, que não é como antigamente, e a gente começa a pensar que é por conta da idade? Não tem nada a ver, né? Claro, é por conta da idade, mas porque ciclos numerológicos diferentes entraram em cena no nosso mapa, que é analisado de acordo com a nossa data de nascimento e com o nosso nome de registro. Então, é como se o universo pedisse coisas diferentes, experiências diferentes pra gente. Então, tem esse trabalhozinho aí, eu não vou me estender. Vou marcar uma live ainda esse mês pra gente falar de numerologia, tá bom?
E do outro lado, né, fazendo reprogramações mentais, reprogramando tudo aquilo que nos limita. Nós temos lá a jornada de encontro com o eu, que é a mentoria individual, é uma mentoria de 5 semanas, onde nós abordamos tudo que eu já falei aqui para vocês, e a gente vai buscar, através dessa mentoria, exercer a nossa plenitude, exercer o bem-estar em todos os sentidos. Hoje a gente vai falar mais de relacionamentos. No mês passado nós falamos de ansiedade, falamos de escassez financeira. A PNL ela é muito ampla, ela tem um espectro de abordagem assim infinito, porque qual que é a ideia da PNL? É fazer com que você tenha uma vida excelente. Nós podemos ser excelentes em todos os sentidos. No entanto, né, quando a gente faz a jornada, a gente percebe que existem padrões, existe um engrama. Eu estava explicando numa postagem essa semana, e é interessante, né, a gente falar um pouco disso também, porque o que é um engrama? Quando nós lá na infância passamos por uma situação muito emocionada, aquilo nos marca. É muito diferente para um e para outro. Podemos ter irmãos gêmeos ali na casa e esses irmãos gêmeos vão perceber as coisas diferentes. Mas enfim, naquele momento onde aquela emoção ela é muito forte para a criança, existe ali é como se ficasse gravado uma porção de memória auditiva, uma porção de memória visual, uma porção de memória sinestésica, às vezes uma porção de memórias com sabores, com cheiros. Então a gente chama isso de engrama. Então o engrama contém todas essas porções de memórias e fica ali preso, funcionando como gatilhos para a vida adulta. Então, se na vida adulta eu sou exposta a sentimentos que são semelhantes àquele engrama, ou situações que são semelhantes àquele engrama que eu vivenciei na minha infância, eu sou imediatamente transportada para lá e eu deixo de agir com consciência, né, com a razão, melhor dizendo, como adulta, e eu passo a viver como criança, com reações emocionais desproporcionais. E aí vem as sabotagens, né? E a gente não consegue sair daquele limite que alcançamos a vida inteira. É como se tivesse alguma coisa que nos empurrasse sempre para baixo daquele limite. A gente não consegue ir para frente enquanto a gente não coloca consciência nisso. Então, o que visa esse trabalho? Colocar consciência neste engrama, nessa inconsciência, reprogramar para que não só um aspecto da sua vida, mas todos eles, como um efeito dominó, a partir da desprogramação desse momento matriz, ele possa trazer mais leveza. E eu gosto da palavra mentoria, eu sempre digo aqui, vou repetir, que a mentoria, né, para mim é algo que está relacionado a te ensinar a fazer, te ensinar a andar com as próprias pernas, porque depois que você aprende, não tem como você cair, né? Você vai sofrer, você vai ter dores, ou melhor dizendo, você vai ter dores, mas você não vai sofrer por tanto tempo, porque você aprende mecanismos para sair disso com muito mais rapidez, tá bom? Enfim, voltando a falar, então não se esqueçam, hora que eu publicar live, todo mundo vai lá e coraçãozinho, vamos curtir, vamos ajudar a agir, a propagar, né, esse assunto para mais pessoas, a expandir o meu trabalho para eu continuar fazendo isso para vocês. Isso mesmo. Muito bem. É isso mesmo, Benê, isso acontece sem que a gente perceba, né? Falamos muito disso lá nos ciclos. Por que a gente não percebe? Porque a gente não tem consciência, né? Então, enquanto a gente não torna isso consciente, enquanto a gente não chega no engrama matriz, sabe quando você fica assim, dizendo para si mesmo, tá, essa história tá bem resolvida, mas no fundo a gente não entende que não tá. Mas a gente só vai entender que não está quando técnicas apropriadas nos fazem sentir que não. Porque isso não é racional, é uma coisa que tem que ser sentida. Então tem induções, né, que a PNL nos ajuda, são várias, né? Cada um funciona de uma forma, mas existem uma série de induções que vão fazendo com que você sinta aonde é o momento matriz ali, para que você possa destravar. E quando a gente encontra esse momento matriz,
Normalmente ele traz muita emoção e é como se a gente desprendesse, né, tudo que estava travado ali, e a partir dali a gente consegue olhar para a nossa história com mais razão e começa a produzir um presente, um futuro totalmente diferenciado. É lógico, né, que não tem milagre, é uma construção, como eu sempre digo, né, é algo que a gente tem que fazer a vida inteira. A gente tem que buscar esse aprimoramento a vida inteira. Esse engrama, ele vai ficar ali te apertando a vida inteira. Então, Sagi, mas então quer dizer que não resolve? Não, resolve sim. A questão é que eu preciso aprender a ter consciência. Quando chega algum sentimento desconfortante, normalmente a gente joga de lado, a gente coloca a culpa no outro, e é muito disso que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar de relacionamentos afetivos, mas a gente precisa acolher o sentimento, né, e entender de onde ele está vindo, e colocar esta consciência. É daquele momento? Por que ele está me afetando tanto agora? Será que é necessário mesmo? Será que eu ainda preciso disso mesmo? Então é desafiar esse momento para que ele possa não ter mais tanta força na nossa vida, certo? Muito bem, o que mais aí? Isso mesmo, é verdade. Marisa, sempre pego na mão, né, minha linda? Pego mesmo, com todo o meu amor, eu amo vocês. Amo todos vocês, todos, né? A Fefe entrou aqui, sua linda, beijo, 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 beijo para todos vocês. Então vamos lá para o que interessa, relacionamentos afetivos, que é o bate-papo de hoje. E pode ir mandando os comentários aí, perguntas, porque o nosso autoencontro de hoje é para isso, tá bom? Vocês tornam esta live rica, eu amo, né? Quando vocês se colocam, quando eu posso ajudá-los. Então hoje eu estou a serviço. E falando em relacionamentos, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente tem que entrar nos relacionamentos a serviço. Como assim, Gi? Pois é, a gente não entra no relacionamento para receber, a gente entra para doar. Quando a gente entra numa relação na intenção de receber, essa relação tende a ser problemática, tende a não ser duradoura, tende a não dar certo. Sim, porque na relação afetiva, íntima afetiva, não existe 50-50, como diz Tony Robbins. Vou falar muito do que ele trouxe no treinamento que ele fez em janeiro, que chama Torne-se Inabalável. Então, tem muito dele aqui, né? Do aprendizado que eu trouxe dele e do aprendizado que eu trago dos atendimentos também, que super funciona. Oi, Wilson, querido, você é sempre bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Então, dentro das relações afetivas, não existe meio a meio. Existe 100%. É 100% sua responsabilidade de fazer o relacionamento acontecer e dar certo. Porque quando não é, eu tenho o que a gente chama de expectativas. Então a expectativa, ela destrói as relações. E aí a gente começou essa live e o cabelo tá querendo ficar no olho hoje, né? Ai, ai. O que acontece, gente? Nós começamos a falar aqui na live das programações, que dependendo da nossa história de infância, a gente vai passar uma vida inteira tentando se proteger, porque eu não me senti amado na infância. Aí eu vou levar isso para minha relação, eu vou levar insegurança para minha relação, porque um dia, enquanto criança, eu não me senti amado. Então, eu vou ter uma tendência de ficar cobrando do outro esse amor, de todas as formas. E por mais que o outro ofereça esse amor, enquanto esta pessoa não se reprograma, enquanto ela não se ilumina, enquanto ela não coloca consciência nessas programações de infância, ela não vai conseguir enxergar, por mais que o outro faça, ela não consegue perceber a entrega desse amor. Então, por isso que é 100%, porque não depende do outro, depende de como nós enxergamos a nossa relação. Depende de como nós nos enxergamos. Então, isso é muito importante. Existe no nosso cérebro algo que chama SAR. Vamos lá.
Deixa eu lembrar o SAR aqui. Eu botei umas colinhas aqui para não esquecer, gente. Sistema de ativação reticular. É uma pequena parte do nosso cérebro. O que faz essa pequena parte do nosso cérebro? SAR, Sistema de Ativação Reticular. Ela nos auxilia a focar naquilo que é mais importante para a gente. Então, o que acontece? Quando eu começo a olhar muito para os problemas da relação, eu tenho a tendência de fazer um empilhamento negativo. Quem lá dos ciclos aprendeu a fazer âncoras? Empilhamento de âncoras. Nós ancoramos sensações positivas no ombro, por exemplo. E aí a gente ia fazendo, né, movimentos de sensações positivas e colocava a mãozinha no ombro, para ancorar aqui nessa parte sensações gostosas. Quando a gente começa a olhar muito para o problema da relação, é como se a gente ancorasse coisas negativas. E esse sistema do nosso cérebro, ele vai fazer com que nós coloquemos o foco neste problema. Então, isso se explica de uma forma muito fácil quando a gente fala, nossa, não tem que olhar para os defeitos, tem que olhar para as qualidades. É bem isso. Porque quando eu começo a mudar a minha atenção para as qualidades do companheiro, eu começo a fazer um empilhamento positivo e o meu cérebro, por causa do sistema que ele tem, certo? Por causa do SAR, ele vai me auxiliar a sempre olhar para lá. Então é preciso exercício. Mas por que a gente tem dificuldade de olhar para a qualidade do companheiro? Ou da companheira, né? Ou, gente, vamos lá. Eu tenho muitos clientes homossexuais, com todo carinho, com todo respeito, eu os amo. E serve para esses casais também, tá certo? Então vale para todo relacionamento íntimo aqui. Seja ele heterossexual ou homossexual. Não tem distinção. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar das polaridades femininas e masculinas. Também vale para os casais homossexuais, tá bom? Meus amores, tô cheio de cliente lindo, né? Que podem também se beneficiar dessa live, tá bom? Muito bem, então continuando. Por que eu não consigo olhar para a qualidade do outro? Porque no fundo eu estou o tempo todo tentando me defender dentro da relação. Eu sempre digo que as pessoas não nos ferem porque elas querem, elas se ferem porque elas estão tentando se proteger. Então, existe muito dentro das relações da sensação de vitimismo, porque eu faço mais, porque eu amo mais, porque eu cuido mais, o outro sempre faz menos. E aí, como é que a gente aborda o outro, né? Nós vamos falar assim, poxa, mas você se esquiva, você não conversa comigo, olha, você deixou as coisas fora do lugar, puxa, não tem diálogo com você. O que mais que a gente fala? Tanta coisa, né? Nossa, você não presta atenção em mim mesmo, você nunca tem tempo para nossa relação, você tá sempre trabalhando, só eu que cuido dos filhos, você não faz nada. Enfim, é sempre você, você e você. E aí, gente, quando você fala isso pro outro, qual que é a tendência? O que o outro vai fazer? O outro vai se defender. É um post que eu coloquei essa semana, né? Então, você está argumentando alguma coisa dentro da sua relação que é discutível. O outro vai discutir, ele não concorda. Ele acha que ele dá muita atenção para você, ele acha que ele te percebe, ele ou ela, tá? Ele acha que ele faz tudo que ele pode. Então o outro sempre acha que faz tudo que pode. Pelo contrário, ele acha que você é o problema da relação, né? Isso mesmo, Má, a gente fica julgando o outro. Exatamente, porque a gente sempre coloca o problema no outro. Mas é a forma como a gente aborda. Então, quando eu abordo assim, eu tô apontando o dedo pro outro e a tendência é que ele venha se defender e que a gente crie uma tempestade em coisas que poderiam ser muito simples. Então, como é que a gente tem que comunicar as coisas que nos desagradam? Eu sempre digo nas mentorias, né,
que nós não podemos nos esconder. A gente tem que dizer o que sente. Em qualquer relação, principalmente nas relações íntimas, né? De casais. A gente precisa dizer o que sente, mas tem hora, né? Tem momento, tem jeito de falar. Então, como é que a gente vai falar isso? A gente só consegue falar isso com inteligência emocional quando nossos problemas estão resolvidos. Quando a gente se compreende. Porque na relação, né? O que a gente tem? Como diz Tony Robbins, tem duas formas de comunicação. Ou a gente tem uma resposta amorosa ou um grito de socorro. Então, normalmente, a gente julga porque a gente está gritando socorro para o outro. A gente não se resolveu. Por quê? Quando eu consigo me resolver, como é que eu falo? Eu digo assim, olha, puxa, eu me sinto muito sozinha. Eu me sinto insegura. Eu me sinto desamparada. É uma sensação de desamparo. Eu gostaria que você ficasse mais tempo comigo. Olha a diferença do que eu acabei de dizer. Percebam, sintam, escutem. A diferença que tem esta abordagem de eu dizer, você é assim mesmo, você nunca tem tempo para mim. Não é totalmente diferente? E quando eu digo do meu sentimento, eu me sinto sozinha, eu me sinto angustiada, eu me sinto desamparada. Isso é discutível? Não. O outro não pode dizer o que eu sinto. E aí, qual que é a tendência? De haver uma conversa dentro dessa relação. Então, qual que é o passo a passo? Vamos entender. Entender que nós estamos dentro de uma relação para dar, não é para receber. Quando eu recebo, é simplesmente um reflexo daquilo que eu dou. Qualidade do seu relacionamento é a qualidade daquilo que você oferta para ele, sem expectativa. Porque a expectativa torna o outro imperfeito. Então eu entro para amar. Então, como é que diria, né, um casal lá? Começou a namorar. Eu tô 29 anos na minha relação afetiva, não é lindo? Eu posso falar disso muito bem, viu? Já aprendi muitas. Aprendo com os meus clientes, a gente aprende fazendo os treinamentos e é lindo e maravilhoso, né? Então, uma coisa que funciona muito dentro das relações é a autoestima. Quando eu me amo, eu não tenho essa necessidade. Eu não entro na relação esperando que o outro reconheça o que eu não consigo reconhecer em mim. Esperando que o outro me ame a ponto de eu não saber me amar. Eu entro na relação com vazio. Então, como eu disse, lá na infância eu não me senti amado, eu não me senti olhado. E aí eu venho para a relação com essa falta, eu entro com essa falta dentro da relação, querendo que alguém me preencha. E aí o que acontece, né? O pessoal fala, os opostos se atraem. Peraí, a gente vai falar muito disso. Na verdade, a gente atrai semelhante. Eu vou atrair uma pessoa tão vazia quanto eu. E aí vai haver uma briga dentro da relação. Ambos querendo receber algo que eles não conseguem nem mesmo oferecer a si próprios. E aí essa relação tende a dar certo? Não. São duas pessoas vazias, buscando que o outro lhe entregue algo que nem ele mesmo tem para ofertar, porque ele não oferta nem para si mesmo. Então, as suas dores você leva para a sua relação afetiva. E aí, como diz Tony Robbins, você vai gritar socorro para o outro. Você, quando esbraveja, quando briga, é a sua criança ferida que está ali brigando. Não tem nada a ver com o seu cônjuge, mas tem a ver com você mesmo, que não se permite olhar, que não se permite amar. Aí vem os clientes lá para as mentorias. Mas meu namorado, meu marido, olha, sai na rua e fica olhando para as mulheres e eu fico numa raiva, num ciúme. E eu digo para a pessoa, qual é o problema? Com quem que ele dorme? Com quem que ela dorme? E aí, né? Não é com você que está aí do outro lado? Qual é o problema dele olhar? Mas a insegurança é tão grande que aquilo vira uma tempestade num copo d'água. Alguns podem me dizer, nossa, Gi, isso acontece? Sim.
Isso acontece, né? Então, precisamos estar atentos em nós. Aí também vem o mentorado e fala assim, olha, as minhas relações nunca dão certo. Eu sempre faço tudo pelo outro. Então, vamos lá. Se esvaziar para dar para o outro, quando eu digo que a gente entra para dar, não é para se esvaziar. É para compartilhar o meu pote cheio. Eu entro na relação cheia de tesouros. E eu vou ofertar os meus tesouros. Eu vou compartilhá-los dentro da relação. Não vai me fazer falta, porque eu tenho de sobra. Agora, quando eu me esvazio para entregar para o outro, eu vou ter o quê? Falta. E o outro, ele não tem, às vezes nem tem essa necessidade, ele se sente sufocado. Porque você faz de tudo porque você quer chamar atenção. Você quer que ele te veja, que ele te olhe, que ele te perceba, ele ou ela. E você dá o que pode e o que não pode, e você não vai ter tudo o que você acha que pode ter. Porque esse vazio não pode ser preenchido pelo outro, ele tem que ser preenchido por você mesmo, antes de que você possa ter essa percepção do outro. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim. Então, o mentorado chega e fala, eu me arrumo, eu tô sempre perfumado, eu não saio do salão de beleza, né? Por exemplo, meninos e meninas, né? Eu nem quero ir pro churrasco da família, mas eu vou. Eu nem quero ir no bendito aniversário, mas eu vou. Vou para onde a pessoa quer. Sempre abro mão dos lugares que eu gostaria de visitar, de fazer. Aí o outro pega e me dá um pé na bunda e me abandona, né? Desculpa a expressão, mas é isso, né? Tchau pra você. E aí? Tudo que eu fiz? Tudo que eu faço? Por que não dá certo nas relações? Porque o outro, né? Muitas vezes pode se sentir pressionado, né? Essa necessidade tão grande, né? De ter atenção. Então, o que um homem gosta? Ele gosta de mulheres bem resolvidas, meus amores, meninas. Os homens gostam de mulheres bem resolvidas. Os homens querem ter uma amante, não querem ter uma mãe. Quando eles desejam ter uma mãe, essa relação tende a perder força. E eles não querem, né? Também, os meninos não querem mulheres choronas. Eles querem mulheres que não vão trazer problemas. Elas vão dar amor, elas vão dar paixão. Por que há a traição? Porque quando tem a traição, não tem os problemas domésticos que vão ser discutidos na relação, não tem aquele chororô, aquelas dores, aquela insegurança toda. É um mar de rosas. Então, eles gostam de mulheres seguras. E os homens também gostam de mulheres, né, que deixam com que eles fiquem no controle. Então, a mulher muito controladora tende a enfraquecer as relações. Porque o homem gosta de tomar as próprias rédeas. Você fala, Gi, mas como assim? Se eu sou o porto seguro da minha casa, se eu não falo o que tem que fazer, meu marido não faz. Então, para com isso. Deixa o seu marido ser o seu marido. Deixa ele ser o homem da casa. Você está tomando à frente de coisas que não deveria tomar. Então, isso tem que ser um trabalho gradual, tem que ser um trabalho homeopático, mas a gente tem que se perceber. Às vezes, nós anulamos o outro, nós anulamos a força do outro, julgando que o outro não sabe fazer. Não é que o outro não sabe fazer, é que nós temos a necessidade de ser fortes. Porque se eu não coloco essa força dentro da relação, é como se eu me sentisse diminuída, é como se eu me sentisse não reconhecida, é como se eu me sentisse rejeitada. Então, é como se eu formasse uma máscara dentro da relação. Então, essa minha força, essa minha necessidade de controlar tudo, é uma personalidade, é uma máscara para que eu possa sobreviver dentro dessa relação achando que eu sou importante. Então, sempre
tem a ver conosco, não é com o outro. Tá bom? E as meninas, né? O que elas gostam nos meninos? Elas gostam dos meninos bem resolvidos emocionalmente. Elas gostam dos meninos que tomam decisões, que são fortes, né? Nessa questão de tomar decisão. São arquétipos, né? Então, o homem muito inseguro tende a tornar a relação menos energética, vamos dizer assim, ok? Vamos ver se está fazendo sentido para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho, eu já volto a explicar tudo aqui, tá bom? Vamos lá. Devemos escutar sem amarras, porque o outro pode ter razão, por isso devemos se permitir ouvir. É um dos passos, né? Calar, ouvir e se perceber. Lembrando que não está no outro, está sempre em nós. Tem sempre algo em nós que precisa ser modificado. Quando eu entro com essa abordagem, não é se culpar, gente, é muito diferente disso, tá? Sem culpas, porque culpa não leva nenhum relacionamento ao sucesso. É observar-se para poder atuar melhor dentro da relação. O que eu posso fazer? A relação não é 100% minha responsabilidade? Então, diante da dor do outro, diante do questionamento do outro, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar em mim para que o outro se sinta melhor? E quanto mais eu dou, gente, mais eu recebo. Se eu vou no ímpeto de receber, eu não consigo sentir essa troca, esse amor. Mas se eu vou no ímpeto de dar, eu recebo inevitavelmente. A nossa energia, o nosso relacionamento, ele ganha energia, né? Ele ganha força. Então, dentro de uma relação, né? Como é que ele fala aqui, o Tony Robbins, né? Que é muito interessante. Tá. O que faz uma relação funcionar são as coisas que vocês têm em comum, ok? Semelhanças. Semelhança de propósito, semelhanças de ideia, semelhança de gostos. Mas o que faz uma relação, né, ser apaixonada e atraente é a lei das polaridades. A gente já vai falar dela aqui, tá bom? É mais fácil brigar e culpar o outro. Temos dificuldade de expor a vulnerabilidade. Então, porque enquanto a gente não se olha, a gente se coloca como vítima. Vítima de tudo. O que é a vítima, a postura da vítima? Eu acho que não tem saída. Eu não encontro saída para as coisas. Então, se eu não encontro saída, eu sempre acho que o outro está me ferindo. Mas, na verdade, o outro está tentando sobreviver. E eu também. Então, o casal precisa sair do modo sobrevivência. Para que essa relação ela tenha equilíbrio, né? Para que ela seja saudável e para que tenha atração física, que é muito importante, né? Para as relações. Dentro das relações íntimas, físicas, né? Da relação afetiva, existe um emaranhamento quântico ali, onde um vai doar força para o outro dentro desse emaranhamento quântico, onde um vai compartilhar, na verdade, com o outro. Agora, se eu não tenho nada para compartilhar, o que a gente vai compartilhar? As dores. A gente vai compartilhar o vazio, a gente vai compartilhar a falta, e aquilo que era muito difícil para mim vai se tornar mais intenso. E se nenhum nem outro consegue se perceber, ambos vão ficar se culpando, se culpabilizando o outro, e vão continuar naquele empilhamento negativo. E o cérebro vai sempre olhar para o negativo. E que força de atração, né? Que êxtase que tem essa relação, não é? É um saco, a gente vive por viver. Dorme junto porque tem que dormir. E o carinho, e a atração, e a admiração. Então a gente admira os homens e as mulheres que são bem resolvidos. Então, como é que eu faço o meu amor gostar mais de mim? Como é que eu faço para conseguir um namorado? Se resolva. Se você quer atrair a pessoa certa, seja a pessoa certa. E aí, falando dos mentorados, né? Quando a gente começa a trabalhar esse contexto de auto-olhar, começa
o ex quer voltar, do nada, o ex quer voltar, começam a aparecer pretendentes para aquelas pessoas solteiras. E duas coisas, né? Eu digo que a PNL é muito perigosa, porque ou os relacionamentos se fortalecem, ou eles se findam. Porque é bem assim. Porque quando a gente começa a se olhar, se observar, a gente tende, na maioria das vezes, é difícil, né? Aquela relação terminar. Mas quando ela é muito doentia, quando eu passo a me resolver, eu não preciso, não tenho mais a necessidade do outro para ser moeda de aprendizado. Então, eu começo a crescer dentro da relação e às vezes estar junto torna-se insuportável. Então, às vezes acontece uma separação e outra, mas o trabalho que a gente faz é para que as relações se fortaleçam, e elas se fortalecem mesmo, a partir do auto-olhar, a partir do auto-amor. Então é assim, ó, eu convido o maridão para fazer uma coisa. Aqui em casa é assim, tá cheio de coisas que eu gosto de fazer que meu marido, ele não gosta, né? Então, eu digo para ele, você quer ir? Você seria muito bem-vindo comigo. Ele fala assim, não. Sabe o que eu faço? Eu vou sozinha. Ele fica muito bem no conforto que ele quer ficar e eu muito bem fazendo o que eu quero fazer. Por que eu preciso obrigar o outro a ir comigo? Por que eu preciso obrigar o outro a aceitar as coisas que eu gosto? E por que eu vou deixar que o outro me impeça de fazer o que eu quero fazer? Então, se eu não faço, é porque eu não quero reprovação. Eu não consigo lidar, né, com essa questão de rejeição. Então, eu não faço o que eu quero. E aí eu fico magoada, eu fico chateada, eu fico brava, mal-humorada. E aí, né, imagina como é que fica a relação. E se o outro faz obrigado também? Aí ele vai de cara feia, aí ele não tá feliz, ele quer ir embora mais rápido. E aí, como é que fica a relação também? Então é importante, né, quando eu me resolvo, deixa o outro ser feliz. Precisa haver esta individualidade, né, dentro do casal, dentro das relações. Outra coisa, né, não adianta que eu queira que o outro faça as coisas como eu faço. Ele nunca vai fazer. Então, se você quer fazer do seu jeito, vai você e faz. E faz tranquilo, faz sereno, faz sem brigar. Porque tem coisas que o outro faz que você também não faz. Então, isso precisa ser muito equilibrado. Para de criticar. Aliás, eu vou falar de uma coisa, né? Que vem da energia feminina e masculina. O homem, ele não suporta receber crítica. Quando ele recebe crítica demais, a relação perde o tesão, vamos dizer assim, né? Então a gente vai falar disso. Deixa eu só continuar lendo aqui. Conversando aqui com as meninas dos ciclos. Primeiro, auto-amor. Sim, sempre. Na sequência, só podemos dar o que nosso coração está cheio. Sempre. Se eu entro na relação vazia, o que eu vou ofertar para o outro? Nada. Mas já passou por isso. Sou muito controladora, mas estou melhorando. Então, a gente tem a necessidade de controlar porque existe alguma insegurança dentro da gente. Que insegurança é essa? De onde ela vem? A insegurança no sentido, muitas vezes, de não ter se sentido olhada na infância, de não ter se sentido reconhecida ou reconhecido. Então eu quero estar no controle, muitas vezes, porque o controle faz com que eu sinta que está tudo bem. E na verdade, fica tudo bem quando a gente solta. Essa é a grande verdade. Como disse lá a Kelly, né? Quando a gente expressa a nossa vulnerabilidade. Quando eu me coloco vulnerável, quando eu digo, olha, eu tô sentindo isso, você me faz não pode. Eu me sinto muito triste, é muito desconfortante, me dá uma dor aqui no peito, né? Me dá vontade de chorar quando você se fecha, quando você não conversa comigo, quando você não fala, quando você não se expressa. Eu não me sinto amado. Eu sei que você faz de tudo, mas eu não me sinto amado, eu não me sinto amado. Isso é se colocar vulnerável dentro da relação. E quando você se coloca assim, o outro te acolhe. Porque você não tá botando o dedo ali, você não tá acusando, né?
Então a coisa funciona. Olha a minha linda aqui, tanta gente linda entrando. Adoro jogar carta, meu marido não gosta, mas tudo certo, eu jogo e ele faz outra coisa. É isso, né? Precisa haver esta maturidade dentro das relações. Cada um precisa ter o seu tempo, a gente precisa respirar dentro das relações, né? Se você não tivesse medo da rejeição, como é que você reagiria, né? Não consigo fazer nada sem a minha esposa e vice-versa. Isso é saudável? Não. Isso é dependência. Acredite ou não. Nós somos seres onde a evolução é individual. Se eu aplicar uma injeção em você, a sua esposa, o seu esposo vai sentir dor? Não vai, né? É você que vai sentir. Se você tiver que ser internado no hospital, quem que vai passar pelos procedimentos? É a esposa, o esposo ou é você? O nosso caminho de expansão de consciência, quem expande a consciência? É o outro ou é você? É você. Então nós somos seres que vivemos uma individuação, diferente, né, de individualidade, porque todos somos um. Então a gente vem, né, com essa questão da individuação, que quer dizer que nós precisamos viver experiências individualizadas, para quando nós retornarmos ao todo, nós levarmos todas as experiências individualizadas que tivemos. Então, nós estamos unidos vibracionalmente, mas não nas experiências, compreende? É muito gostoso quando o par ele anda junto, é legal. No entanto, muitas vezes dentro da relação, ele alcança degraus superiores antes do outro. Então, se eu me privo de fazer coisas que são importantes para mim, porque o outro não pode, porque o outro não quer, eu estou privando meu ser amado de evoluir, porque eu não evoluo e ele não vai evoluir também. Então, muitas vezes, né, essa expansão, ela não acontece junto. Às vezes um expande um pouco mais rápido do que o outro, né? Então, se eu não vou viver as minhas experiências, porque o outro, por alguma razão, não quer, tá travado, ou não pode, ou não permite, eu estou negando ao outro a minha luz. Eu estou negando ao outro o presente que eu sou. Então, eu preciso viver as minhas experiências, certos de que eu tenho um porto seguro para voltar. Então, essa coisa de não fazer sem o outro, sinto em dizer, mas é insegurança. É insegurança que a gente traz, né, para dentro da relação. Talvez uma insegurança que venha lá de programações da infância. É preciso observar, né? Então, vamos supor, vai acontecer um evento aí que eu tenho desejo de sair sozinha, mas eu não consigo, porque eu gosto de andar junto com a esposa ou o esposo. Deixa vir a sensação, tá bom? E se pergunte de onde ela vem, onde ela nasceu, o que ela tá querendo dizer para você. Então, todo desconforto, gente, ele traz uma informação. Quando eu começo a olhar para mim, eu tiro o foco do outro. Eu começo a ser luz dentro da relação, eu começo a ficar mais atraente, mais sexy. O outro começa a me perceber, eu fico mais bonito, mais bonita, porque eu vou fazer as coisas que eu gosto. Aí eu não faço as coisas que eu gosto, porque o outro não pode. Eu perco meu brilho, eu perco meu viço. Aí você vai dizer pra mim, mas esse brilho só acontece quando eu tô junto com o outro. Será? Você já experimentou fazer coisas diferentes? E o dia que o seu esposo, sua esposa não estiver mais aqui, nessa morada terrestre? Como é que vai ser? Você vai entrar em depressão? Você vai começar a fazer isso agora. Ok? Pensa nisso e vê se faz sentido aí pra você essa resposta. O que mais? Tem razão, mas é difícil de soltar. Ai, como é difícil, né? As mudanças são difíceis, não é, meus amores? Mas quando a gente se permite dar o primeiro passo, vai ficando diferente. Então, assim, durante a minha relação, né, eu fui percebendo isso. Eu também
queria que o meu parceiro tivesse junto comigo, mas eu fui alçando ideais diferentes, né? Eu não sei, eu sou incansável. E meu esposo amado tem um outro ritmo. Então, antes eu cobrava dele e eu brigava. Muitas vezes eu não ia, outras vezes eu ia batendo o pé, porque eu achava que ele tinha que ir junto comigo. E eu ficava julgando o tempo todo. E isso fazia com que, nesta época, eu não conseguia ter a admiração que eu tenho por ele hoje, né? Hoje eu olho, como é que eu posso dizer? Eu me sinto atraída pelo meu esposo, mas por conta de eu ter me resolvido, né? Eu sinto atração física, eu consigo admirar. Às vezes ele tá fazendo as coisas, eu tô só olhando ali, namorando, ele nem percebe, mas eu tô ali admirando, apreciando, porque eu não tenho mais necessidade que ele me dê nada. Eu só quero que a relação dê certo, eu só quero dar o meu melhor, eu só quero ser luz para mim e para eles. E aí tudo flui. Eu fico mais leve e é muito mais saudável. Pense nisso, tá bom? O que mais? Tá, ok. Então vamos falar das energias, das polaridades. Então no universo, meus amores, uma outra coisa, né? É lindo, né, Má? É lindo mesmo. Mas isso é a partir do nosso auto-olhar, nosso auto-amor. Eu não espero nada do outro. Eu vou fazer tudo por mim, para que eu possa ser o presente para o outro. Para que eu possa ser um presente. Para que eu possa sorrir mais. Para que eu possa ser mais leve. Para que eu possa brincar. Enfim, eu simplesmente estou ali, porque eu estou me sentindo bem. É a mesma coisa, né? Quando você mora numa casa, você fala, essa casa é horrível, não me faz bem. Aí você muda de casa, ou você vai viajar. Eu preciso viajar porque eu tô cansado, tô estressado. Você vai e faz uma viagem e você leva os problemas com você. E aí, adianta? Você mudou de casa, foi viajar, mas levou os problemas com você. Por quê? Porque tá dentro, não tá fora. Então a sua relação, ela não é diferente. Se tem coisas mal resolvidas dentro de você, não importa, você vai mudar de par, você vai separar. É o que eu sempre digo, às vezes, como eu disse, a separação às vezes acontece. Mas não é o foco do nosso trabalho. O foco é que ela se fortaleça. E sempre se fortalece, né? Na maioria das vezes. Porque você se resolvendo, você vira a luz, você fica atraente, como eu disse, você fica sexy, né? Você fica uma pessoa admirável, o outro começa a te admirar. Então hoje, né, eu consigo perceber essa admiração do meu esposo, porque eu reclamo menos, porque eu sorrio mais. Então é mais gostoso de conviver com o outro dessa forma. Mas é 100% minha responsabilidade. Mas não é minha responsabilidade em ofertar e me esvaziar. Não, pelo contrário. Então, na relação, a gente não entra para dividir. A gente entra para compartilhar. Pensem nisso, tá bom? Vamos lá. O que eu queria falar... vocês continuem aí interagindo, tá bom? Se alguém tiver perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Se alguém quiser entrar aqui na live junto comigo, pode entrar. Se alguém quiser fazer mais pergunta, estou aberta para auxiliá-los, tá bom? Quero a participação de vocês. Vamos ver aqui o que nós temos para dizer. Tá. Então, vamos falar das energias femininas e masculinas. Isso não tem nada a ver com gênero, tá? Homem, mulher, sexo. Sexo feminino, sexo masculino. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com polaridade. No universo existem sempre os opostos, né? Dia, noite, a chuva e o sol, o inverno, o verão, claro, escuro, o silêncio, o barulho. Sempre tem os opostos, né? E dentro da relação também, né? Elas se complementam por conta desta polaridade que precisa estar equilibrada. Então, existem algumas energias femininas
E existem algumas energias masculinas que deveriam estar equilibradas em ambos. E muitas vezes esse desequilíbrio ocorre e a relação perde a atração, muitas vezes até física, a relação ela perde a energia. Então, Tony Robbins, eu achei muito interessante como ele classificou, né? Assim, por exemplo, distúrbios de energia feminina, que ela pode estar tanto no homem quanto na mulher, tá bom? Ah, Gi, mas nós somos homossexuais. Ok, mesmo dentro da relação homossexual, existe um par afetivo que tem mais características, né, da energia masculina e outro par que tem mais características da energia feminina. Isso precisa estar, né, equilibrado dentro dos pares homossexuais também, tá bom? É importante observar. Então, conflitos femininos, tá? A mulher, ela quer atenção, tá bom? Então, isso é um conflito de energia feminina. Se um homem, ele tem muita necessidade de atenção, ele tem um conflito de energia feminina dentro dele. E aí, né? Vai bater de frente com a mulher ali. Ambos com a mesma energia feminina em conflito, isso vai despolarizar, ok? Então, precisa prestar aí atenção. Né? Então, essa energia, ela diz que ela quer que o outro perceba, quer que o outro preste atenção, quer que o outro faça algo, né? Tá sempre ali de olho. Isso é uma característica da energia feminina. Outra questão da característica, né, da energia feminina. A mulher, quando ela não se sente entendida. Então, os homens, olha lá, tô lendo aqui. Enquanto os homens nem sempre compreendem o que as mulheres querem, elas só querem um senso de empatia. Elas só querem ser percebidas. Elas só querem ser compreendidas. Então, quando o homem não se sente compreendido nesse sentido, ele também está despolarizando essa energia dele, né? E está carregando aí um desequilíbrio da energia feminina. E aí ele entra em conflito com a esposa, que pode estar carregando essa energia também. Insegurança, as mulheres tendem a se sentir inseguras. Isso é uma característica da energia feminina. Então, quando os homens são inseguros, eles estão despolarizando. Porque normalmente o homem, né, a característica da energia masculina é o contrário, né? É de segurança, de ir para a vida. Certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Então vamos lá, se eu tenho dentro da relação um homem inseguro, uma mulher insegura, eu tenho duas energias femininas ali brigando. E aí, despolariza, tá bom? Então, precisa prestar atenção nessas características aí, que precisam ser equilibradas dentro de você. Energias masculinas, conflitos de energias masculinas. Os homens não querem que as mulheres lhes digam o que fazer. Eles não gostam de críticas, porque você tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Você fica ali o tempo todo criticando, que você acha que ele não tá fazendo direito. O homem detesta isso, né? Se a mulher, né, ela não consegue receber as críticas, né, que o marido coloca, ela também está despolarizando, né, essa energia masculina dentro da relação. Então, a mulher, ela é mais receptiva, né? Ela consegue lidar melhor com as emoções. Então, quando ela não consegue receber essas críticas e lidar com elas de forma adequada, ela está despolarizando a energia masculina. E aí, eu tenho um homem que tem uma energia masculina muito forte, que não gosta de críticas, e tem uma mulher do outro lado que também, né, não suporta críticas, não sabe lidar com isso. E aí, eu tenho um conflito de energia masculina. Despolariza. Porque a mulher, ela sabe, né? Ela é mais receptiva com essa questão das emoções. Ela sabe lidar melhor com os seus sentimentos. Mulheres são fechadas, né? Então, o homem, né, tem essa questão de achar que as mulheres se fecham. E eles não gostam. Eles gostam da mulher aberta, né? Da mulher sorridente, da mulher feliz, como eu disse para vocês anteriormente. Então, quando elas se fecham, quando elas estão emburradas, a gente tem uma despolarização aí da energia masculina, ok? Nas mulheres. E se um homem faz o mesmo, né? Ele está desequilibrando a sua própria energia. E o controle, né? Os homens não gostam de ser controlados. E se eu tenho uma mulher,
dentro da relação, que não gosta de ser controlada também, que quer estar no controle, ela está disputando a energia masculina com ele. Faz sentido? Então, o que são? Isso são arquétipos, né? Que formam as polaridades. Então, o homem é aquele que vai para a luta, é aquele que resolve, é aquele que traz a presa para alimentar a esposa que fica lá em casa, cuidando dos filhos, que vão produzir mais meninos, por exemplo, né, para ir para sustentar o lar. Arquétipos. A mulher é aquela que dá amor, é aquela que gera, é aquela que vai carregar a paciência, que vai carregar a tolerância, que vai saber lidar melhor com as emoções, expressar o amor. Então, existem essas distinções. Quando eu não consigo, né, quando o homem não consegue trabalhar essa força, quando ele não consegue trabalhar essa segurança, ele está despolarizando o casal. Então, não é a questão do homem lavar a louça, do homem cuidar da casa, do homem trabalhar fora ou não. Não é a questão da mulher ter que ficar em casa, não tem nada a ver com isso, né? Não é a questão da mulher que não pode fazer nada que um homem faz. Ela não pode lavar o carro, ela não pode trabalhar fora, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com as questões externas, tem a ver com como a gente se sente. Então, a mulher tem que deixar que o homem controle a relação também. Quando ela controla demais, despolariza. Eles perdem a admiração, perdem aquela coisa, né, do tesão, da atração física. Então, mulheres gostam de homens seguros. Homens gostam de mulheres felizes, que não levam problema para casa, que são bem resolvidas. Né? Prestem atenção nisso. Quando isso não acontece, perde o tesão, perde a vontade e fica lá na relação por ficar. Então, a gente não se observa, né? Também não funciona eu mudar a minha energia para ajustar o outro, né? Por exemplo, o que acontece aqui em casa? Eu sou muito yang, né? Sempre fui, mas venho trabalhando isso ao longo da minha vida. Talvez o meu exemplo sirva aí para vocês, né? Tá fazendo sentido, gente? Escrevam aí. Digam-me se eu posso ajudar em alguma coisa. Talvez vocês trazendo a abordagem aqui eu possa ser mais específica. Sim, o homem é o arquétipo do caçador, né? É isso mesmo. E a mulher, ela fica em casa ali, que o homem vai trazer o alimento, né? Vai trazer a caça para alimentar ela e a prole, né? Os filhos. Então, como eu estava dizendo, não adianta eu querer abrir mão da minha energia para mim poder doar para o outro, porque isso também não funciona, tá? Sim, beleza. Então eu tenho muito eu sempre tive essa força de ação muito forte, eu sempre fui muito controladora, eu sempre quis estar à frente das decisões, eu sempre, por exemplo, meu filho falava assim, né? Eu não tenho medo do meu pai, mas quando a minha mãe fala, tá dito. Tá errado isso. Completamente errado. Então eu estava exercendo uma força, uma energia muito masculina dentro da relação, inclusive com os meus filhos. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Então, o que eu faço hoje, né? Eu olho para o esposo e falo, vai lá resolver. Eu deixo ele resolver, ele vai e ele resolve. Muito bem. Melhor do que eu. Porque eu vou na emoção. Você! Vou na emoção. Chegou a criar traumas, né? O esposo não. Ele é racional, ele é bem resolvido. Ele vai lá, conversa quietinho, baixinho. Se fecha lá com o menino. Olha que beleza. Mas por muito tempo eu não deixei que isso acontecesse. Hoje eu percebo meu esposo fazendo coisas que eu não deixava ele fazer. Por exemplo, hoje ele cuida do carro. Cuida muito bem do nosso carro. Eu gostava de fazer isso. Por que eu tinha que fazer? Tem tantas outras coisas que eu posso fazer. Dar mais atenção para os meus filhos, por exemplo. Dar mais atenção para minha casa. Por que eu tinha que cuidar do carro? Simplesmente eu comecei a largar. E ele pegou e começou a abraçar. Então isso acontece muito dentro das relações, né? A gente vê aí dentro das mentorias. A mulher chega e fala, não, mas eu que tenho que tomar as decisões. Eu falo, será?
né? Que a mulher diz assim, eu tenho que tomar todas as decisões porque meu marido não toma. Que se eu deixar, ele vai esquecer de pagar a conta, ele vai esquecer de fazer a comida, de organizar a casa, sei lá, né? O que seja. E aí eu falo, tá bom, então solta, só solta pra ver, porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. Você tem a necessidade de controlar, porque o seu ego acha que estando no controle, você estará seguro. Porque um dia você aprendeu assim. E aí a mulher solta. Quando ela solta, ela começa a perceber que ele começa a dar passos. Eu escuto a mulher dizer, nossa, ele foi buscar meu filho na escola, nem acredito. Ligou pra mim que tava indo buscar na escola, ele nunca fez isso. Simplesmente porque ela soltou. Nossa, ele trouxe uma champanhe pra gente comemorar o nosso aniversário de casamento. Ele nunca fez isso. Ela soltou o controle. Então, a gente precisa deixar certas coisas, né, de lado para que o outro possa agir, ok? Então, se o meu esposo está inseguro dentro da relação, lembra, a responsabilidade é totalmente minha. O que eu estou fazendo, tema muito importante, né? Muito autoconhecimento para equilibrar as nossas forças masculinas e femininas. É isso aí, bora utilizar, hein? Então, o que eu estou fazendo, né? Em que ponto eu estou desequilibrando a relação para tornar o outro inseguro? Então, se eu tenho uma mulher muito controladora, eu tenho a tendência de ter um marido inseguro. Por quê? Porque os opostos, né, precisam estar ali, polaridade. Então, eu preciso reequilibrar estas polaridades. Deixa o controle, um pouco do controle para ele, para que eu possa sentir que estou recebendo e ele possa se sentir mais seguro. Vamos parar de criticar. Vamos perceber o outro. Então, se um homem dentro de uma relação ele tem muita necessidade de atenção, como foi citado aqui, né? Por exemplo, eu não consigo sair sem a minha esposa. Será que isso não está ligado a uma necessidade de atenção? Tem uma outra coisa, né, gente? Muito importante. A gente costuma levar pai e mãe para a relação, tá? Essa semana eu coloquei nos stories lá, até uma pessoa falou, não faz sentido nenhum. Então, só para pensar aí. Talvez ela seja uma pessoa muito bem resolvida nessa questão. Mas a gente casa com a mãe e casa com o pai. Essa é a grande verdade. E quando a gente casa com a mãe e com o pai, não tem liga sexual, tá legal? Não tem tesão. É muito chato. Então, a gente precisa resolver essa questão dentro da gente. Então, se um homem, por exemplo, ele teve... Uma mulher, ela teve muito medo do pai, ela pode se sentir muito insegura dentro da relação. Ela pode sentir que o marido, a qualquer momento, né, vai ser brusco, vai ser agressivo. Ou se a mulher teve muita raiva do pai, né? O que ela traz para a relação? Ela tende a desenvolver essa raiva do marido por N mais N situações. Porque ela precisa resolver essa questão interna dentro dela para ela poder ir segura e cheia, não vazia para a relação. O homem é a mesma coisa, né? Se ele desenvolve dependência emocional com a mãe, ele não resolve isso direito, ele traz essa dependência emocional para dentro da relação. Aí a gente vem, né? A mulher que quer que o homem resolva tudo dentro de casa, porque antes a gente tinha, né? Aquele pai que resolvia tudo, consertava tudo, resolvia tudo. E aí a gente vem pra relação, a gente quer que o marido seja a réplica do pai. Aí eu não casei com o pai, né? Eu não casei com o marido, tô casando com o pai. Então eu fico querendo espelhar o meu pai no meu marido. E a coisa não vai funcionar. Ou o marido, onde a mãe fazia tudo e ele quer vir pra relação onde a esposa faça tudo por ele. Então, pegue a roupa, dê comida... organize todas as suas questões. Peraí, né? Quem está na relação? O que ele quer para a relação? Ele quer a amante ou ele quer a mãe? Ela quer a amante ou quer a mãe? Então, cara, presta atenção. Nós temos que ser amantes dentro da relação. Guardem isso, por favor. Amantes. Amante ama,
Amante é bem resolvido. Amante só quer ser feliz. Não é assim? Quando a gente busca, pensem nas relações, né? Onde existe a traição. O que a gente quer na traição? A gente quer só um momento gostoso, né? As dificuldades deixa para a mulher e para o marido. Tá certo isso? É claro que não. Então vamos se resolver? Vamos se resolver para que a nossa relação seja bem resolvida. Prestem atenção nisso, tá bom? Nós temos os dois arquétipos? Sim, temos os dois. No entanto, eu preciso estar em equilíbrio com eles. Se um ou outro está desequilibrado, eu vou entrar em conflito com a energia do outro. Muito, muito boa pergunta, né? Eu tenho que ter os dois. No entanto, ela precisa estar em equilíbrio com o outro. O que acontece, né? Eu tenho os dois, mas eu tenho uma força preponderante dentro da relação. A gente vê isso dentro das relações homossexuais, por exemplo. Vamos para elas, que dá pra gente olhar melhor, perceber melhor. Eu não sei se tem... Bom, depois os meus amiguinhos e amiguinhas vão assistir, mas o que normalmente acontece, né, nos homossexuais? A gente percebe lá que tem um que desenvolve mais as características, né, da força, da impetuosidade, da ousadia, da coragem, né, do caçador. Tem um que desenvolve mais essa força e o outro que desenvolve mais a força da receptividade, do amor, das emoções. Então, nós temos as duas, mas uma, né, ela tá sempre um pouco mais latente e isso é que torna as relações equilibradas, tá bom? Então, cada um tem que desenvolver as suas forças. Como eu estava dizendo, né, eu estava roubando, por exemplo, as energias, acho que agora vai ficar mais claro ainda, ó, no meu exemplo. Eu estava roubando as energias masculinas da relação, da minha relação. Quando eu queria lavar o carro, quando eu queria estar no controle, quando eu era excessivamente crítica, né? Então, eu tinha lá 100% de energia masculina e a minha energia feminina eu deixava em aberto, porque eu não conseguia ser receptiva, afetiva, amorosa, carinhosa. Aí o marido chegava e vinha me abraçar, né? Por exemplo, tava lá no tanque lavando a roupa, aí ele vinha me abraçar, eu pegava e afastava ele, sai daqui, tá lavando roupa. Que horror, né? Mas em virtude, né, desta energia masculina, essa energia de realização muito acentuada. Então, o que eu tive que fazer, né, ao longo do tempo? E equilibrando. Não significa que eu não tenho muito essa força, né, de resolver, de solucionar, de fazer. Eu tenho. Mas eu tive que desenvolver a outra parte também. Então, hoje eu consigo ser mais carinhosa, eu consigo admirar mais, né, eu consigo trazer palavras mais dóceis, mais amorosas para a relação. Aí eu equilibrei essas forças dentro de mim. Eu parei de roubar essa força dele. Eu estava deixando ele fraco na relação. Então, temos as duas? Temos. Mas a gente tem que equilibrar. Às vezes a gente está tendendo mais para outra. E aí eu vou enfraquecer. Então, como é que o homem vai enfraquecer a relação, né, para a mulher? Quando ele se sente muito inseguro, quando ele tem necessidade de ser reconhecido, de ser percebido, de ser olhado. Ele eleva muito, né, essas características femininas e ele enfraquece a mulher. Porque ela tem muita necessidade de se sentir acolhida, né? Então eu preciso equilibrar. Não que ele não tenha, mas precisa haver este equilíbrio para que eles se fortaleçam. Então existe essa polaridade dentro de nós mesmos que vai se expandir para o outro. Tá bom? Complexo, né? Mas tá fazendo sentido, imagino aí para vocês. Digam-me se sim ou se não. Nós procuramos no outro de maneira intuitiva. Deixa eu ver aqui. Nós buscamos no outro de maneira intuitiva o que nos falta? Excelentes perguntas. Muito obrigada, viu? Nós buscamos no outro de maneira intuitiva o que nos falta?
na verdade, não é que a gente ache que o outro possa preencher, né? Isso é muito intuitivo. O outro também tem essa falta. Eu busco no outro a mesma falta, porque eu busco semelhança. Então, se eu sou muito seguro e inseguro, eu vou atrair uma pessoa muito insegura também. Bem assim. Se eu sou muito controlador, eu vou atrair uma pessoa muito controladora também. Como assim, Gi? Sim, meus amores, para prestar atenção. Se não faz sentido. De alguma forma, aquela pessoa tem a necessidade de sentir-se no controle. Ela não faz, mas ela tem essa necessidade. E por não praticar, ela sofre. E a relação sofre também. Então, a gente atrai no outro semelhança. Aquilo que nos falta, falta no outro também. E a gente se assemelha nessa falta. Isso quando eu não tenho consciência. Obrigada. Fez sentido para você? Lei da atração. É isso mesmo, né? Então, eu sou muito carente. Aí eu olho para aquela pessoa e eu falo, nossa, essa pessoa, ela é muito amorosa, ela é muito... Ela presta muita atenção em mim, ela me dá muito carinho, é a pessoa que eu quero. Essa pessoa que eu quero. Porque eu tenho uma falta, né? Uma necessidade de ser reconhecido, de ser acolhido, abraçado, de sentir afeto muito grande. E aí, quando eu começo a namorar, eu percebo que o outro tá fazendo tudo isso, né? Ele me dá atenção, ele me dá carinho, ele faz tudo por mim, eu acho aquilo o máximo. Aí quando começa lá, né, os atritos da relação, eu percebo que aquela pessoa só faz aquilo porque ela também quer receber. Ela dá de tudo pro outro, porque no fundo é o que ela precisa e o que ela quer receber. Ela também tem essa falta. E aí a relação ela não se sustenta, né? Com o tempo, a atração física de ambos, ela tende a se enfraquecer, certo? Sim, sim. Buscamos no outro o que nos falta não é uma regra. Tá, acho que explicou, né? Ou seja, se eu quero atrair a pessoa certa, seja a pessoa certa. Então, se eu tenho uma necessidade de controle muito grande, como eu estava dizendo, né? Se eu quero ser muito controladora, eu vou atrair um outro que é muito controlador. Então, por exemplo, vamos lá. Eu também, sempre muito controladora ao longo da vida, né? Aí o meu esposo, por exemplo, quem olha fala assim, nossa, né? Mas ele é tão tranquilo, né? Ele é tão... como que eu posso dizer? Alguns diriam que meu esposo ele é muito passivo, ele é muito de boa, ele é muito tranquilo. Mas no fundo ele também tem essa necessidade de controle. Só que quando eu tomo a frente, eu acabo enfraquecendo ele. Por que ele tem a necessidade de controle? Porque um dia ele aprendeu que é desta forma que ele pode se sentir seguro. Mas quando eu atropelo e eu faço isso na frente dele, né, eu enfraqueço essa força dele. Mas ele também vem para a relação com essa necessidade. A gente só tem necessidade de controle, meus amores, quando a gente tem falta de fé. Essa é a grande verdade. Quando a gente acha que os resultados advêm daquilo que a gente faz no mundo, não dentro de nós. Né? Então eu vim para minha relação, né? Eu cresci com essa questão a ser resolvida dentro de mim. Meu esposo também veio com essa relação a ser desenvolvida dentro dele. Só que eu fui exercer. E de tanto exercer, eu acabei enfraquecendo ele, né? E aí os outros dizem, nossa, mas ele é tão tranquilo, ele é tão calmo, né? Tão relaxado. Na verdade, não é isso. Na verdade, ele foi absorvendo, foi engolindo. E aí eu fui tornando a relação, né? Durante algum tempo, muito instável, até eu poder perceber isso, que ele também precisava sentir essa questão de estar no controle. Com o tempo a gente foi aprendendo que o controle não está fora, o controle está dentro, né? E a gente foi trabalhando essas questões dentro de nós, ok? É verdade, percebo como sou parecido com a minha esposa. Sim, sempre somos. Má, tá fazendo sentido para você, minha querida? Diga aí. Quem mais tá por aqui, né?
Bom, vamos lá, meus amores. Autoencontro é dia de perguntas e respostas. O que temos mais aí? Uma coisa muito interessante, né, que Tony Robbins nos fala é que devemos trocar a expectativa por apreciação. Então, vamos deixar as expectativas de lado para que nós possamos apreciar o nosso parceiro, a nossa parceira, tá bom? Então, vamos lá, vou deixar alguns exercícios para vocês. Quem quiser anotar, eu quero que vocês classifiquem aí qual é o seu nível de crítica, o quanto você critica o outro. Com certeza, né, Má? Muito bem. Vamos lá? Vamos deixar aí reflexões para depois, já que não tem mais comentário aí, eu vou deixar exercício, tá bom? Para que vocês possam refletir acerca disso depois. Deixa eu tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente conclui, tá? Então, eu quero que você classifique o seu nível de crítica. Quanto você critica o outro. Você consegue ser honesto, honesta? Coisas que precisam ser avaliadas aí dentro da relação. O quanto você fica na defensiva, tá bom? Essa coisa de se fechar, né? De ficar na defensiva. É uma questão de um conflito masculino. O quanto você fica? Classifique o seu desprezo, né? O quanto você despreza o outro quando você não se resolve. Isso está afetando a sua relação também. Ok, de um nível de positivo a negativo, né? Como é a comunicação de vocês dentro da relação? Essa comunicação, ela traz força, né? Ou ela traz atrito? Como é que vocês estão se comunicando? Sim, expectativa gera frustração, apreciação para admiração. Muito bem. Então, ó, o Tony, eu tô lendo aqui, né? Ele traz algumas indicações que são bem interessantes, né? Ele fala assim, ó, troque a crítica pela admiração, como nós falamos, ok? Fale sempre sobre sentimentos. Não aponta o dedo para o outro, dizendo que o outro que o outro é o problema, porque você é 100% responsável. Se ele é o problema, ele precisa resolver algo dentro dele. E sabe como que você vai ensinar? Resolvendo a si mesmo. Porque ele vai dizer, vai falar, nossa, meu esposo, minha esposa está tão bem resolvido, eu quero me resolver também. Não é forçando o outro a se resolver que isso vai acontecer. É quando você se resolve, a sua luz começa a tocar o outro e por arrastamento, o outro tem o desejo de se modificar também. Você vira liga, melzinho de abelha na relação. Você começa a ficar atraente. E aí não tem coisa que a gente vai fazer sozinho que vai nos separar. Nós estaremos sempre ligados, mas é por essa força, não pela falta. Normalmente a gente não quer ficar sem o outro por conta da falta que o outro nos faz. Então, comecem a pensar nisso. Quando eu vou me preenchendo, eu vou ficando mais seguro e o outro tem mais vontade de estar ao meu lado. E nada pode nos separar, nenhuma distância física. Estamos ligados pelo compartilhamento, pelas polaridades, pela luz, pelo coração, não por tudo que está fora. Não há nada fora que vá fazer uma relação dar certo. Nem eu ganhar $1 milhão para ter a casa dos sonhos, para fazer todos os passeios desejados e imaginados, nem eu fazer todos os procedimentos estéticos possíveis e imagináveis. Nada disso. O que vai fazer dar certo é você se resolver. Torne-se luz e a sua relação será a qualidade daquilo que você fizer por você mesmo. Pense sempre nisso. Então, sempre olhem para vocês. Bom, vocês vão trocar então o desprezo pela apreciação, tá bom? Então, a crítica pela admiração, o desprezo pela apreciação. Ao invés de ficar na defensiva, aceite a perspectiva do parceiro, tá bom? Ao invés de se fechar, vai se acalmar,
Vai fazer o que você gosta, vá se compreender, troque o seu estado emocional e abra-se para o seu parceiro, para a sua parceira, para que eles possam se expressar com qualidade e para que vocês possam trazer energia para esta relação afetiva, certo? Mais perguntas, meus amores, mais abordagens. E se você do outro lado chegou até aqui, se você gostou, vem para a jornada de encontro com eu, 5 semanas de aprofundamento, de mergulho na sua história, nos seus desafios, nas suas metas, nos seus valores, nas suas relações afetivas. Então, na jornada de encontro com eu, a gente também resolve as relações afetivas, né? A gente resolve as questões da insegurança, dos medos e trabalhamos na construção de um ser inabalável mesmo, né? Porque na jornada a gente aprende como lidar com as dificuldades. Mas enquanto você não vem para a jornada, estamos aqui neste autoencontro delicioso. Eu amo estar aqui. Gratidão pelos meus aluninhos dos ciclos de excelência. Vocês são adoráveis. Eu amo vocês. E na quinta-feira, então, tem mais autoencontro às 11 horas da manhã para a turminha do dia. Vou deixar a intuição falar a respeito do tema. E ainda esse mês a gente vai fazer uma live de numerologia, tá bom? Eu já fiz uma com o pessoal da manhã, vou fazer essa com o pessoal da noite, tá bom? Mas em breve eu comunico. É isso aí? Tudo certo? Ah, deixa eu ver aqui. Meu chefe sempre diz quando a emoção sobe, a razão abaixa. Quando a emoção sobe, a razão abaixa. Depende de como a gente observar isso, né? Por isso, autoconhecimento é tudo. Eu diria, né, que essa colocação ela é dúbia, né? Ó, quando a emoção sobe, a razão abaixa. Depende. Quando a emoção desequilibrada sobe, a razão sai de cena. Lembra, nós falamos lá no ciclo de excelência, né, do roubo da amígdala. A amígdala é uma parte do cérebro que vai tomar conta do seu raciocínio, né? E vai fazer com que você se sinta muito emocionado, vai trazer as emoções à tona. E você não vai conseguir raciocinar, porque naquela emoção existe algo muito descontrolado, existe toda uma programação de problemas. E aí eu não consigo refletir. Mas quando nós estamos equilibrados, é muito importante que a emoção ela se sobreponha à razão. Pensem nisso. O amor deve se sobrepor à razão, mas é o amor equilibrado. É o amor bem trabalhado, é o amor altruísta, é o amor desprendido, desmedido. Então, né, eu colocaria esta abordagem de duas formas. É claro que dentro do contexto empresarial, quando as pessoas não têm inteligência emocional, o que elas vão fazer? Elas vão entrar no modo sobrevivência e elas vão atacar, porque elas precisam se defender. Então eu vou atacar o outro porque eu preciso me preservar. Nem é para atacar, nem é para ferir o outro, é só para me defender. Ok? Porque eu tenho conteúdos emocionais não resolvidos. No entanto, quando a gente deixa a razão falar demais, nós não percebemos coisas sutis da cocriação do universo, né? Porque nós cocriamos a nossa realidade é através do nosso sentimento, não é através da nossa razão. Então, ok, a razão ela tem que vir primeiro, mas em algum momento a nossa emoção ela tem que se nivelar. Mas ela só pode se nivelar quando nossos conteúdos emocionais estão bem resolvidos. E aí eu deixo o amor se manifestar, eu deixo o amor falar e eu consigo criar uma realidade adequada para minha vida. Então, quando ele fala, quando deixa a emoção subir, a razão some, né? É a emoção desequilibrada. Porque é a emoção equilibrada que tem que estar em cena. O que eu ensinei tudo para vocês aqui, nesse encontro? É colocar a emoção. É colocar o teu amor. O teu amor por si mesmo, o teu amor em compreender o outro,
o teu amor em equilibrar essas energias positivas e negativas, essas energias femininas e masculinas dentro de você, para que a relação possa dar certo. A gente fala de sentimentos, mas, né, o sentimento pautado na razão. Então, essas duas asinhas, elas têm que andar equilibradas. Agora, quando existe o descontrole emocional, né, não tem como refletir. A gente entra no piloto automático, vai tentar se defender, vai ferir, vai magoar, a gente vai se magoar também, e aí a gente entra naquele ciclo vicioso da dor que não é edificante para ninguém, né? Então, gente, mais uma vez eu vou publicar a live, vamos lá, vamos curtir, tá bom? Porque as curtidas auxiliam na propagação da live. Façam os exercícios aí propostos no fim, de reflexão, é muito interessante. Espero do fundo da minha alma ter ajudado. Qualquer coisa vocês podem me chamar aqui no direct, tá bom? Eu tô sempre aberta a auxiliá-los. Nós, portadores de consciência, estamos aqui somente para aprender a amar. Exatamente, né? Por isso que o amor precisa se sobrepor a qualquer coisa. A gente precisa aprender a amar, né? O amor desprendido, o amor altruísta. E ele começa a partir do alto amor, muito contrário do que nos ensinaram, né? A gente primeiro precisa se amar, para que nós possamos ser o presente que o outro precisa que nós sejamos na vida deles, né? Então, se a gente não faz isso, não tem como ser presente. Nós vamos ser um pesadelo na vida do outro, essa é a grande verdade. Então, esse amor altruísta, ele começa através do alto amor. Amem-se sempre, para que vocês sejam luzes para a relação de vocês, para que o outro se modifique através do seu auto-olhar, através da sua própria iluminação. É só assim que eu posso ensinar o outro, não é falando, é sentindo. Por isso, de novo, os sentimentos, né? Eles precisam aflorar, mas sentimentos equilibrados. Tá bom, meus amores? Vamos terminando por aqui, então. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem puder estar lá na quinta-feira às 11, estaremos novamente falando de temas, né, que podem nos auxiliar na nossa expansão de consciência, na cocriação de uma realidade muito mais feliz, muito mais iluminada, ok? Curte lá a live depois. Obrigada, obrigada. Vocês moram aqui, ó, no meu coração. Amor, amor, amor. Muita luz para todos vocês. Amo vocês. Tchau.